E, gente, falando em lesão, né? Lesão é o maior fantasma da vida de todo corredor. Eu pergunto assim pra vocês: a maioria das lesões, ela vem do azar ou ela vem do acúmulo? Existe alguma lesão que ela surge assim do nada ou toda lesão ela dá sinais? A gente vê muito isso aqui na clínica, com vários atendimentos de vários atletas, principalmente da corrida, né? Então, que é um pouco do controle da gestão de carga. Mas acontece o azar, né? A gente tem pacientes nossos que já aconteceu, o cara tá correndo na redenção e ele pisar numa raiz e ter um entorse de tornozelo 1, 2 semanas antes de uma prova, na Maratona Internacional de Porto Alegre. E o cara acabou fazendo um exame, uma ressonância e mostrou uma fratura Caramba. no quinto meta. Então, acontece azar, mas geralmente o que a gente mais vê é essa questão de gestão de sobrecarga, o quanto de sobrecarga que ele tem tido, que a gente chama de load management. Tem muitos artigos e evidências científicas falando sobre isso, né? Mas o azar também acontece, é raro. E o que a gente vê que é um dos principais erros, na verdade, dos corredores iniciantes, que é essa empolgação inicial. Então eles se empolgam e começa a sentir uma melhora rápida do teu sistema cardiorrespiratório. Tu começa a sentir que teu músculo começa a aguentar cada vez mais os treinos, tu consegue fazer um volume cada vez maior, e acaba se empolgando. Tem até um nome para isso que eles chamam de too much, too soon, que é justamente aumentar rápido esse volume. Tu começa a correr mais rápido, começa a correr um volume maior, mais rápido. Só que tem umas outras estruturas, que são as estruturas como tendões, como ossos, que eles acabam não sinalizando isso. Então, a nossa respiração, a gente começa a correr um pouquinho mais forte, e daqui a pouco a respiração já fica mais ofegante. Tu tem aquela sensação que parece que o coração vai sair pela boca, o músculo começa a queimar, só que o osso, o tendão, eles não dão sinais. Então, eles funcionam de maneiras diferentes. A gente fala que isso é uma relação de capacidade e demanda. O que é a nossa demanda? É a planilha que a gente tem que cumprir. Só que a gente tem capacidade de cumprir aquela planilha, e essa empolgação inicial faz com que a gente queira correr, o corredor iniciante, principalmente, um pouco mais rápido do que ele deveria, um volume um pouco maior do que ele deveria. E isso é uma das coisas que é justamente o que o Maurício estava falando agora, e que é mais estudadas em vários esportes, inclusive na corrida. Então tem um artigo que foi feito por um pesquisador super famoso aí, que pesquisa sobre relação de cargas de corrida, e que ele estudou mais de 5.200 corredores, então é uma galera aí que ele conseguiu pesquisar, e que ele viu um dado bem interessante, que os picos agudos, ou seja, uma única sessão, onde o volume dela aumenta 10% ou mais, da maior sessão dos últimos 30 dias, aumenta muito o risco de lesão. E onde que essa lesão acontece? Pode ser ou no joelho, que é no tendão, ou nas estruturas na volta do joelho, que algumas pessoas já conhecem, que chama pata de ganso, ou tensor da face lata, ou fascite, que são estruturas que não dão sinais. Então, a respiração, a gente tem o sinal. Tu fica mais ofegante, tu começa a perder performance, o músculo começa a queimar, tu fica dolorido outro dia. Só que essas estruturas não. Então, quando ela começa a incomodar, é uma das coisas que também vai diferenciar o atleta profissional e o amador, que o Google estava falando agora. Porque o profissional vai ter noção, ele conhece um pouquinho melhor o corpo dele, e ele sabe que de manhã, quando ele acorda, ele pisou no chão, tem uma dorzinha na canela, uma dorzinha no pé, que ele já começa a relacionar com outro treino. E às vezes o amador não consegue fazer esse link. Quando ele começa a perceber, às vezes é um pouquinho tarde demais, e ele já está adaptando a corrida, ou ele começa a pular sessões de treino. E é muito importante, né, essa percepção inicial, porque toda patologia, quando a gente consegue pegar ela no iniciozinho, a gente consegue ter uma resolução muito mais rápida, não? Exatamente. Quanto antes a gente consegue identificar esses sinais. Ou aconteceu dessa dor começar a adaptar o estilo de corrida, principalmente, que já é um sinal importante, e tu já faz uma intervenção rápida nisso, a resolução é muito mais rápida, sem dúvida. É interessante, porque voltando ali que a gente falou de atleta amador e profissional, que o profissional realmente ele se dá conta e ele sabe, foi uma coisa que a gente estava conversando antes, ele sabe a importância de um treino, por exemplo, na Z2, de manter um ritmo, um pace não tão rápido, né, não tão baixo, e às vezes o atleta amador não, ele quer acelerar, quer fazer cada vez mais rápido, né? Então isso também faz muita diferença entre o cara que já tem uma experiência na corrida, que sabe respeitar esse tempo que o treinador às vezes pede, e é que dá as brigas entre treinador e aluno, né? Porque o aluno não respeita e daí sente.
Então é isso que é legal. E justamente esse tipo de treino de volume em Z2, que está sendo super falado e super conhecido agora cada vez mais, mas é uma metodologia de treino já antiga, ele ajuda muito nessa questão de adaptar e capacitar o corpo ao impacto. Então, aquele treino mais forte que a gente faz vai ser para melhorar a performance. E esse treino longo em Z2, que é muitas vezes mais lento, vai capacitar as nossas estruturas, a base para o corpo conseguir suportar o treino mais forte e a performance esportiva. Tem um médico muito famoso, o Scott Dyer, um pesquisador de joelho. Tem um artigo dele de 2005 ou 2015, não lembro do ano. Mas ele fala da dor patelofemoral. E ele é engraçado, porque ele é um médico muito meio raiz, né? Eles chamam, porque ele fez uma cirurgia de artroscopia no joelho dele, nele mesmo, sem anestesia, para ver qual que as regiões do joelho são inervadas e doíam. Então ele viu que ele só tinha dor na região da sinovial, e no osso subcondral. Então na cartilagem não tinha dor. Ali que veio da dor de cartilagem, que não tem dor na cartilagem, ela não tem a parte neural, né? Então esse cara, ele mostrou que chamam de equalização de cargas, que é exatamente isso que a gente está falando. O joelho, ou qualquer estrutura, tendão, músculo, ele precisa de um leve nível de sobrecarga. Então, ele precisa de um estímulo mínimo. Se ele passar esse nível para baixo, que é a equalização de carga abaixo, ele está subtreinando. Então, o tecido não está adaptado a uma resposta de treino. Então, quer dizer que o tecido ele não consegue manter uma reforma tecidual, ele não vai conseguir dar uma carga a mais. Então, por isso que a gente fala que o atleta amador, né, ele acha que pode continuar correndo, mas não é. Ele tem que entender que ele vai ter momentos que ele vai ter que fazer um trabalho de mobilidade ou de reforço específico e com isso ele vai conseguir voltar a correr. Já o atleta, o profissional, não. Ele entende que ele consegue continuar mantendo um trabalho de mobilidade e de força e continuar correndo, só que ele entende o quanto que ele tem que parar. Então são analogias assim de espectro, porque esse cara, o Scott Dyer, fala exatamente isso. A gente não para, mas a gente sabe o quanto que a gente tem que continuar dando de resposta sem gerar uma sobrecarga a mais. Capacidade de demanda sempre, né? É isso aí. É essa relação de capacidade e demanda, exatamente.